saibam, né? Quem quiser ficar com seu videozinho fechado, fica à vontade. Caro amigo, a palavra é sua. Obrigado, Lucimar. Boa noite, todos os companheiros do Centro Espírita Cachoeirense, sempre irmãos presentes, mensalmente. Aqui estamos hoje para assinalarmos este mês, um mês que comemoramos o nascimento do nosso governador planetário, o Paracleto, o cancioneiro do amor, nosso Mestre Jesus. E é um mês muito especial. É um mês que os corações humanos estão tocados. De alguma forma, este nome, ele perpassa a atmosfera, o nosso psiquismo, e se instala em nós quando nos referimos ao Mestre Jesus e o seu nascimento, nesta data tão importante. Desta forma, vamos hoje fazer uma apresentação, sempre citando o nosso mestre querido. E não vamos ter tela, hoje é realmente uma palestra discursiva, uma palestra que requer muita emoção, muito carinho, muito afeto, quando comentamos e discorremos sobre o Mestre Jesus. Por que este título que eu coloquei para esta apresentação? Jesus e a eterna primavera por vindoura, as flores da regeneração. Vamos nos reportar, caríssimos amigos, do simbolismo das estações do ano. Estamos hoje vivenciando o verão, que já se iniciou. Quando falamos de verão, falamos do calor extremo, da canícula, que quer dizer exatamente um calor extremo, que ferve os nossos corpos. Então, é uma estação já prenunciando, um pouquinho mais à frente, um processo de abrandamento, com seu simbolismo, que é o outono. O outono virá trazendo as flores, as folhas que caem exangues, desfalecidas. As árvores ficam realmente sem a presença delas, prenunciando também simbolicamente um inverno inclemente, gélido, que também esfria tremendamente nossos corpos. Então, são 3 estações que, em verdade, simbolicamente, aguardam esta eterna primavera por vindoura, que está por vir. É a estação mais bela, menos inclemente, menos hostil, pois traz a beleza das flores, a fragrância das flores. As flores multicoloridas, seus olores, encantando exuberantemente nossos olhos quando passamos frente a um jardim. E Jesus fez muitas de suas apresentações, prédicas, sermões, neste período do ano, na primavera. E quando falamos de flores, não podemos esquecer que esta grande primavera já inicia-se a sua trajetória. Qual é esta grande primavera? A regeneração planetária. Por isso, as flores da regeneração, as flores que vão nos embriagar positivamente,
com a presença efetiva de espíritos propensos ao bem, para extirpar, de alguma forma, o sofrimento que paira e sobrepaira sobre todos nós. A bendita primavera. E Jesus, então, como disse, utilizou-se desta estação do ano, que traz esse simbolismo tão profundo, para trazer aqui as suas lições imorredoras do nosso tão querido Evangelho. E da mesma forma, a nossa querida romancista do Cristo, Amélia Rodrigues, esse espírito tão doce, esse espírito tão singelo, nos traz também, no seu linguajar poético, romântico, ela também faz a tradução simbólica das estações do ano. Então, ela nos diz que cada quadra do tempo caracteriza-se por expressões inconfundíveis da própria natureza. Sucede uma a outra. Sai uma estação, entra outra, suavemente. Porque todo período de transição, ele se processa suavemente. Embora traga muita força, muita pujança, e vai atingir o seu clímax, cada estação, numa plenitude de força e domínio de realização. Nesta, citando o outono, caem as folhas, exangues, desfalecidas, já sem a presença do fluido vital, esmaece a vida, desnuda-se a paisagem. Destoutra, como ela nos diz, chega então o inverno. O frio enregela. Ficamos enregelecidos. As cores alvejam. Tudo torna-se branco. Em alguns locais, cai a neve, aqueles flocos de neve alvejando a natureza, com a sua beleza também, mas trazendo-nos algo de tristeza, assinalando dores, quando as criaturas, aprisionadas pelo frio, sem poderem sair de seus lares, alguns aquecidos, outros não, as dores oriundas do nosso psiquismo ainda doente, as nossas sombras, tornam-se demoradas nas noites prolongadas do inverno. Mas depois, a primavera começa então a despontar, ao despertar de consciências, quando os rios voltam a correr, exulta o verde das plantas, o magnífico caleidoscópio das flores multicoloridas. A terra se enriquece de flores, os frutos começam a amadurecer e ficam pendentes nos ramos que oscilam ao vento, à brisa. Os grãos, por sua vez, se entumecem no solo, agora levemente aquecidos. Não mais aquele ardor estival do verão. E explodem em poemas de cor, em sons agitados, em dádivas de vida abundante. Revoam os pássaros, felizes, peraltas, varando os céus, o firmamento. Ampliam-se os dias
E as noites, agora salpicadas de círios divinos, são espetáculos convidando à reflexão, lembrando-nos a frase extraordinária, profunda do Cristo, a nos apontar vidas, pois há muitas moradas na casa do meu Pai, nesses 6 trilhões de astros. O vale bucólico, com as suas relvas magníficas esverdeadas, confraterniza-se o vale com os altiplanos, mostrando a solidariedade da natureza entre si. Por isso parece não haver distâncias nem separações. Por fim, quando chega o verão, a época estival, logra a sua total potência. O sol arde, o solo se resseca, necessitando de água. O ambiente é poeirento, se ergue em nuvem. A vida novamente começa a fenecer ante este calor tórrido. O dia é um todo de fogo, mas preparando-se ao largo das horas demoradas para seguir adiante, até chegar, até surgir as primeiras lufadas frias. E repete-se a roda dos acontecimentos, numa movimentada orquestração de ritmos extraordinária. Vamos então nos remontar, viajar àqueles tempos, aqueles ventos festivos que varriam os rincões gentis da Galiléia humilde, cantando sempre esperanças para as almas em sofrimento. As esperanças por vindouras, que sempre surgirão, despontarão para todos nós, nas quadras primaveris, pois é a esperança, aliada à paciência que devamos ter em todos os momentos, até nessas estações tidas como inóspitas, a resignação, a aceitação, a criação divina, trazendo exemplificações, significados profundos. Unimos, então, esperança, resignação e paciência, contextualizando a fé, ainda do tamanho de um grão de mostarda, como nos afirmou Cristo. O reino de Deus é um grão de mostarda que está em nós, para que possamos fazer ele crescer, se avantajar. Mas passou o grande inverno, sem nenhuma promessa de calor ou qualquer perspectiva de claridade. Como disse, explodiam então as dádivas primaveris. Numa inesperada sementeira de amor, com imediata colheita de bênçãos. Estamos aí, nas flores da regeneração, as flores primaveris. Somos testemunhas, somos partícipes desta transição primaveril planetária. Vejam que coisa extraordinária. Narra o evangelista Mateus, lá no capítulo 8 e 9 do seu evangelho, com eloquência, aquela ímpar quadra primaveril de acontecimentos e bonanças. A paisagem é a moldura do lago espelho, um lago que espelha e cujas bordas reflete o amor do Mestre pelas dores humanas.
o amor de Jesus, a sua compaixão, a sua misericórdia pelas nossas dores. E naquelas paragens, então, nas cidades fronteiras e ribeirinhas, em cujo solo a balsamina confraterniza com os miosotes, o trigo dourado que nos dá o pão, espia da terra onde ele se encontra, da terra jovial, as redes espreguiçadas ao sol. Nas praias largas, Jesus viveu a ternura daquelas criaturas simples, pois ele veio nos trazer a lição da simplicidade. Ele sorriu com as criancinhas. Ele abriu a boca para entoar a canção da esperança, para que não desanimemos, para que não esmorecemos ante as vicissitudes que são naturais no nosso estágio evolutivo. Tenhamos a esperança, sempre. O ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por enquanto, neste mundo teremos as aflições. E Jesus sempre com as criancinhas, que representam um simbolismo extraordinário, não só de inocência, de pureza, mas principalmente de autenticidade. É o arquétipo da autenticidade. As crianças são autênticas, não mentem, expressam suas dores, suas necessidades alimentares. Então, Jesus usou muito as crianças, arquetipicamente falando, como modelo de autenticidade. Daí ele ter dito, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3. Em verdade eu vos digo, se não mudardes e não vos tornardes ou converterdes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus traça aí um aforisma, uma máxima. Para adentrarmos o reino dos céus, temos que nos tornar crianças. Não as crianças ainda sem experiência, pueris, mas as crianças autênticas, sem a máscara da hipocrisia, da dissimulação, da falsidade, da falácia. Temos esse instrumento, a verdade em nós. Daí ele ter dito: conhecereis a verdade e ela vos fará livres, vos libertará. E a verdade é a verdade. Como diz o velho ditado, a verdade é filha do tempo. Chegará um momento, seja qual for esse tempo, que teremos que expressar a verdade. E a verdade é o símbolo da autenticidade. Tanto que Jesus diz mais à frente, capítulo 18, versículo 4, aquele, pois, que se fizer pequeno como esta criança, eis o maior no reino dos céus. Qual o significado profundo disso? Se fazer pequeno como uma criança. Ser humilde. E ser humilde é se reconhecer. Porque humildade vem do latim humus, que quer dizer terra. O homem é a terra fértil. Também vem de humus. Então a origem etimológica é a mesma, no sentido de que o homem deve ser humilde, pois vem da mesma raiz. E ser humilde é reconhecer-se. E para nos reconhecermos, temos que ser pequenos, humildes, e nos aceitarmos. Para então
repararmos nossos erros através do processo da transformação moral, este adentrará o reino dos céus. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, há uma passagem que Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E para a gente se arrepender, temos que nos arrepender de alguma coisa, daquilo que fizemos. Então temos que observar, dentro do processo do autoconhecimento, o que fizemos, onde estão as nossas sombras, onde está a nossa realidade. Temos que ser humildes para isso. Temos que nos apequenar, tal qual uma criança. Temos que ser autênticos. Voltando àquele momento mágico que a nossa querida Amélia Rodrigues nos diz, por aqueles sítios de pobreza e festa natural, as mãos de Jesus arrancaram das aflitivas conjunturas das enfermidades, das dores, das enfermidades sempre retificadoras, os que fugiram à lei, os trânsfugas do passado. Todos somos trânsfugas do pretérito delituoso, emulando-os sempre, ou seja, concitando as criaturas para o crescimento moral. Jesus sempre fez isto, pelas trilhas do futuro. Daí a primavera por vindoura, que nos aguarda maviosa, florescente, refulgente, embriagando nossos corações. Ainda repercutia com profunda emoção nos ouvidos das almas o que Jesus, naquele dia, proferiu, os seus artigos e parágrafos miríficos, luminescentes de esperança, que foram apresentados no monte, sempre no alto, impávido, para nos mostrar exatamente o monte que temos que escalar, as montanhas que temos que percorrer. Jesus apresentou, então, a todos os seres o estatuto da era nova da humanidade do futuro. Tudo ali se encontra nesse estatuto. O estatuto primaveril, as flores da regeneração que estamos adentrando, para a humanidade do futuro que seremos nós também, quiçá, se formos merecendentes de retornar a este orbe no processo reencarnatório. Lembremo-nos do Supremo Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer supremo, que nos disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, com as suas bem-aventuranças, nada estaria perdido. E os ouvintes, ouvindo as afirmações do Mestre Jesus, depois ficaram atônitos, ainda não haviam retornado ao chão das necessidades habituais, embevecidos, perplexos, estupefatos, irrigados por aquela vibração do sublime governador, quando ele, descendo do cerro, foi solicitado por um leproso, que o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes tornar-me limpo. Era uma criatura já no seu despertar, trazendo esta doença
que limitava as criaturas, esta doença infecciosa, daquela época tida como a doença dos imundos, tanto que eram excluídos para o vale dos imundos. Mas a doença tem um papel fundamental em fazer vir à tona, na nossa consciência, a nossa realidade, para que possamos divisá-la, entendê-la, colocar um significado. Foi o que aconteceu com o leproso. Daí passou a adorar o Cristo. E sabia que o Cristo poderia o tornar limpo desde que estivesse receptivo a isto. Jesus não curava todos. E Jesus quis. Quis por observar intrinsecamente aquela criatura que já estava no seu processo de reconhecimento de si, das suas faltas, tal qual o filho pródigo na parábola do filho pródigo. E daí então ele foi liberado da sua carga pútrida. A ação do Cristo fortalecia a palavra do leproso. A ação de Jesus, quando estamos receptivos a Ele, nos fortalece internamente. Sua energia de amor vai ao encontro do amor que ainda está eclipsado em nós, está embrionado, para que ele desponte dentro do processo inicial de auto-amor, tipificando o que o próprio mestre falou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Iniciar o auto-amor, o autoconhecimento. E aí, então, nesse grande despertar, as criaturas se revelam. E o Cristo, então, com seus poderes energéticos, concedia-nos, como concedeu a este leproso, para que ele se livrasse das cargas pútridas da doença. A palavra. Vamos lembrar de Joana de Ângeles, que se aplica muito bem no livro Plenitude, a respeito da palavra. E vamos encaixar seus dizeres a este leproso, que passava a crer. Então diz ela, quando se crê e se quer retamente, é o caso dele, fala-se com a mesma qualidade de intenção. Tudo é vontade, é intenção de ficar curado, mas de curar-se da autocura. E as palavras, sabemos, conforme nos fala o Evangelho, exteriorizam o de que está cheio nossos corações. Indispensável, portanto, vivermos intimamente as aspirações superiores, seguir as leis de Deus, o Evangelho do Cristo. Isto significa a vivência íntima das aspirações superiores. A palavra torna-se uma música. A música da palavra será traduzida para o exterior também retamente. Somos os artífices das mudanças de outros, passando-nos a ser missionários das palavras que envolvem, das palavras que consolam, das palavras que acolhem o desvalido, o doente, o ensandecido, o trânsfuga da lei. O falar retamente, nos diz a benfeitora, vai fomentar o progresso de alguma forma, fazendo que haja um desenvolvimento das aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e de amor. Dois termos da mesma realidade. Quando falamos de liberdade, falamos de amor.
E quando falamos de amor, falamos de liberdade. Liberdade de quê? Os nossos valores encapsulados no erro, os nossos valores que são os gravames obtidos pelo nosso livre-arbítrio, quando então praticamos o amor e o auto-amor, que vai se expressar na fala reta, estaremos, em verdade, nos libertando desses padrões doentios, das nossas fixações mentais. Isto impulsionará as criaturas para a frente, para o bem. E o amor do Cristo, sempre mais forte do que aquela voz suplicante, esta era suave e doce, de reconhecimento. O amor do Cristo era poderoso e vital. O passado jugula o criminoso à algema disciplinadora, mas o amor liberta o precito, ou seja, liberta o condenado. Como diz Pedro, o amor cobre a multidão de nossos pecados, para resgatar em ação benéfica, substituindo o delito infeliz. Não deseja Jesus holocaustos, sacrifícios. Entretanto, ele esparze misericórdia, compaixão, por compreender-nos. Há muita dureza no mundo, muita crueza nos corações. Jesus dulcifica. Ninguém poderá fugir à culpa. Não a culpa tormentosa, mas uma culpa de assumir. Ninguém vai se evadir do ressarcimento, dos erros perpetrados. O amor do Cristo anima os ferreteados a que se reencontrem. É o autoencontro. Aí está o caminho, a solução, o auto-amor, o autoencontro para a reparação de nossos erros, assim como ajudaremos as vítimas, outras vítimas, porque também somos vítimas dos erros cometidos. E por elas, Jesus passou a ser amado. Amor e Jesus. Voltando à nossa querida Joana de Ângeles, no extraordinário livro Garimpo de Amor, há um capítulo de amor e Jesus. E no final ela diz: ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Ainda não entendemos esse amor incondicional, porque ainda estamos ergastulados, presos ao amor posse, ao amor eros, ao amor que comanda, que vigia, dada a nossa insegurança. Mas alçaremos, sim, os degraus para esse amor incondicional, para entendermos o que Jesus deixou nos seus rastros de luz. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele dividiu a história da humanidade, muito mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. Claro que as palavras e os feitos retratavam o amor, mas apenas é a multiplicação inestancável do amor divinal que ele trazia. Jesus é o símbolo do amor. Exatamente por isto foi crucificado, porque ele trouxe o amor indistinto. Tanto amava um doutor da lei, tanto amava um levita, um fariseu, como amava um samaritano, um plebeu, um fora da lei. Isso realmente mexeu. Isso
convulsionou aquela sociedade. Um amor incondicional. Porquanto não amado, ele continuou e continua amando, nos mostrando o segredo da felicidade imperecível. Ou seja, amar independentemente de sermos amados. Amar, sobretudo amar, não cobrando, não exigindo de criatura nenhuma, seja ela quem for, porque vamos nos inundar com as forças poderosas do amor a partir do momento que amarmos. E isto prosseguirá até o fim dos evos, nunca será esquecido. Na aridez do solo da humanidade, o solo humano ainda é árido, a charrua evangélica que o pode sulcar, o solo, a fim de que haja uma renovação, que se arrebente em verdor, em florescência, em frutos incomparáveis. Isto é o próprio exemplo do amor. O amor que procede de Deus. O amor é divino, Deus é amor. João, o evangelista, assim se referiu. E este amor retorna a Deus para nos mostrar a nossa filiação quando estamos amando, construindo a felicidade onde se apresente. Jamais vencido, sempre triunfador. Joana diz assim: nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que se te apresente, por mais difícil que seja, mais complexa, mais dolorida, apresente sempre o amor, porque o amor possui a solução para todas as dificuldades. Está aí o caminho para obtermos a saúde integral. Diz aqui a nossa querida benfeitora: ama, pois, sempre. Pratiquemos o amor. Há expectativas atordoantes, nos fala Amélia Rodrigues, nos comensais, nos cômpares da Boa Nova, em delineamento. O monte seria, então, simbolicamente, o belíssimo monte, o simbolismo do monte. O monte seria o mastro da bandeira de paz. Desfraldada essa bandeira nas insuperáveis bem-aventuranças. Extraordinário isto. Botar em prática as bem-aventuranças, estaremos, em verdade, contornando os campos belíssimos, simples do amor, a prática das bem-aventuranças, que traz a bandeira da paz. Daí Jesus, aonde chegava, dizia que a paz esteja convosco, que ela esteja sempre convosco, porque através da paz é que vamos equilibrar o nosso psiquismo, estabilizar, gerar o que chamamos de homeostase psíquica, mental, assim como orgânica, material, celular, hormonal, enzimática, bioquímica, atômica, subatômica, tudo se equilibra. Em Cafarnaum, prosseguindo com os elos da cadeia do sofrimento, que ele rompe, sempre atendendo, um centurião acerca-se de Jesus e intercede pelo seu criado paralítico, uma confiança infantil, autêntica, convicta, mas também numa seriedade adulta, transparece naquele homem um centurião que comanda homens, as chamadas centúrias, compostas de 100 soldados.
Jesus, no seu amor, propôs-se a ir curar o enfermo. Porém, um homem que se acostumou à autoridade, a mandar, pede-lhe que mande um dos seus subordinados. E a sua vontade se faria. Assim fez-se. Este ordena e esse obedece. Nós vamos ver nesta passagem uma comunhão das energias de Jesus, da fé do centurião e do receptor. Estava lá aguardando as benesses que seriam trazidas. Isso tudo num campo indevassável, que é o campo energético, que ainda desconhecemos. Este quer e esse aquece. Jesus é a autoridade e os espíritos atendem. Não há maior autoridade do que aquela que lhe é própria. Jesus não precisava afirmar a sua autoridade, porque era natural, conquistada, ela foi adquirida, e não a que é concedida por empréstimo, autoridade temporal dos humanos, e que pode ser a qualquer momento retirada. E muitos desabam quando perdem este padrão de poder. Esfarrapa-se o manto, é o manto esfarrapado do poder, porque não é o legítimo poder, que é o poder do amor, exarado pelo Cristo. A fé é a energia de vital importância, nessa união, nessa comunhão, nesta fusão, porque irradia vibrações poderosas que atingem os fulcros das nascentes, que produzem os acontecimentos aí agindo. Jesus então disse: vai-te, disse ele, o amigo ao amigo confiante. E como creste? Lembremos-nos do que Jesus nos disse. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E tem aqueles que não precisam nem crer, porque já sabem. E como creste, disse Jesus, assim te seja feito. Curou-se o servo do centurião. Um mecanismo de fusão de energias, da fé poderosa divinal do Cristo com a do centurião, e a fé receptiva, gerada por um reconhecimento dos erros cometidos, dos desvios, das derrapagens morais do servo. Olhem a fé, esta muito maior do que um grão de mostarda. No lar de Simão, onde ele se recolhe por um pouco, a febre arde na velha sogra do pescador, que se aflige. Tocando-a, restitui-lhe o equilíbrio térmico. Ali irradia-se a inapagável luz dos séculos. Nunca mais a noite se fará total. Jesus modificou com a sua vinda esse obscurantismo, as noites sombrias prolongadas, e começaram a vir, obsidiados por espíritos infelizes, suas vítimas, seus cobradores. O ódio grimpa, ou seja, comete os duelistas da animosidade, os litigantes. Jesus mostrou que não há separação entre mortos e vivos. Todos estamos unidos por vínculos sentimentais, por afinidades, compromissos. Sua palavra é medicação que atinge todas as ulcerações morais e as cicatriza. Ele ampara o cobrador, antes ultrajado, auxilia-o a ser feliz, informando que o calceta, o criminoso, o réprobo, não fugirá de si mesmo, da lei. Um deseja segui-lo,
pensando em gozos e comodidades. Como Jesus não tinha uma pedra para pôr a cabeça, apesar das raposas terem covis e as aves do céu ninhos, o candidato, então, completamente desiludido, porque se iludiu, foi-se embora. Outro pretende dar-se, todavia ligado, apegado às questões materiais, isso é um simbolismo, quis enterrar o pai cadaverizado. Não há tempo para simulações. A vida transcende ao corpo, e esse não se deu. O lago-mar sereno exalta-se numa passagem, demonstrando a pouca fé dos discípulos. Todos na barca temem, porque são portadores de medos, de inseguranças, de instabilidades emocionais, da falta da fé. Ó homens de pouca fé, menos Jesus, que dorme, ou parece dormir. Ante aquele medo geral, aquele receio, sua voz acalma as ondas. E os encarregados espirituais das forças vivas da natureza tranquilizam as águas. Nada supera o Rabi no mundo de Deus, que ele elaborou sob a proteção do Pai. Prosseguirá o ministério naquelas e noutras paragens. Isto, a sua vinda, a continuidade, será infinita. Paralíticos chegaram, endemoninhados, cegos, catalépticos, a hemorroíça, o mudo por uma ação obsessiva, por toda parte a dor. As provações cedem lugar ao pagamento pelo trabalho do amor. Eram todos, ontem como hoje, doentes da alma, que desejavam a cura para os corpos. Ainda não tinham a sabedoria, a consciência de que a cura está no espírito, pois não existem as enfermidades, existem os doentes, os enfermos, mas dentro dos imediatismos, acicatados pela dor, é natural que buscassem o alívio de suas mazelas. O mestre fazia cessar os efeitos dos seus erros, sarando a matéria. Entretanto, oferecia-lhes a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, a autocura, a transformação. É a única medicação para eliminar os sofrimentos. O amor de Deus, refletido em Jesus, é ilimitado. Prosseguirá a música da esperança nos tempos por vindouros, as flores da regeneração, as flores aromáticas, multicoloridas, que encantará nossas visões num deslumbramento inigualável para substituir a litania, ou seja, a ladainha da loucura, das repetições, dos condicionamentos, da miséria. A responsabilidade do resgate sobrepõe-se a uma cobrança cega. O homem, enfim, desperta para os compromissos. Os remotos tempos entenderão e melhor farão entender o Mestre e a sua mensagem. Somente pelo amor se libertará o homem. Os pecadores são o campo para a semente de vida eterna. Os caídos, sem alternativa de soerguimento, fazem-se adubo para a própria recuperação ante a oportunidade feliz do Evangelho. Nenhum amor renteará, faceará com esse imensurável amor.
Aquele período primaveril não se repetiu. Cada tempo não se repete. Trazem nuances, diferenças. Imaginemos esse período onde Jesus esteve entre nós, jamais se repetirá. Nem volverá a acontecer da mesma forma. Os modelos são outros. As sementes, todavia, dormem no solo da quadra outonal, em que as almas se demoram para emergirem logo mais em embrião, reflorindo ao claro sol da era nova, da eterna primavera que já começa. Queridos irmãos, que coisa extraordinária, magnífica, insubstituível, quando falamos do Cristo, nos apontando para essa eterna primavera por vindoura que já desponta com suas flores da regeneração para todos nós, para não mais despetalá-las, pois assim tiraremos a beleza das flores, mas simplesmente nos incorporarmos a elas no processo de penetração no outro reino da natureza. Ainda precisamos colhê-las para enfeitar os nossos vasos, para que eles fiquem floridos. Vai chegar um momento que não mais retiraremos as flores e sim nos incorporaremos a elas, penetrando na chamada interconectividade, a ecologia profunda. Esta é a primavera que está a despontar com suas flores espirituais. Que possamos, ante esta magnífica lição de Jesus, adentrarmos neste ano que ora se avizinha, com mais ânimo, com mais certeza, com mais convicção, com mais fé, para sermos os legítimos trabalhadores da última hora, levantando os caídos, que não têm alternativas, a não ser se soerguerem. Estaremos os ajudando como Jesus nos ajuda. Queridos amigos, um Natal muito próspero, de muitas reflexões, nestes momentos conturbados, mas necessários. Lembremos-nos da simbologia das estações. Se estamos passando ainda a invernia momentânea, chegaremos à dúlcida e serena primavera que nos aguarda. É Jesus a nos mostrar o caminho e a essência do amor. Um Feliz Natal para todos os companheiros aqui presentes e um ano por vindouro de muita alegria, de muita paz e de muito equilíbrio. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Jesus nos abençoe, doutor José Henrique. Nós temos a agradecer por esses momentos afetuosos, né? Onde nos levou aí novamente à Palestina, no cenário do Cristo. Não tem como a gente fazer essa imersão, né? É emocionante, é afetivo, e a gente tem muito a lhe agradecer por isso. Eu tive que sair um pouquinho porque o meu sinal deu alguns problemas. Eu estou até no pelo celular, porque estou com dificuldade para voltar pelo computador, mas está tudo tá bem. Daqui a pouco eu consigo a conexão de novo. Eu gostaria de pedir ao seu João para fazer nossa prece final, mas de antemão, que agradecendo eternamente por esses momentos da noite, dessa sexta-feira, de muita fraternidade para conosco.
Bom, companheiros, após esse Evangelho Terapia, né, ministrado pelo seu servo, o doutor Rubim, que nos dá assim, muita paz, tranquilidade, esperança para a nossa caminhada, resta-nos agradecer ao Mestre Jesus, esse amigo, né, esse aniversariante do mês, por tudo que nos tem proporcionado, nos ajudado na nossa caminhada evolutiva. E a gente pede para que ele proteja todos aqui presentes nessa sala, envolva cada vez mais o nosso Centro Espírita Cachoeirense, seus dirigentes de ambos os planos, para que prossigamos levando o teu Evangelho de luz através do Espiritismo a vários corações. E eu vou dividir com vocês, então, a prece de Natal do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: Senhor Jesus, conhecemos os teus ensinamentos. Auxilia-nos a cumpri-los. Senhor Jesus, guardamos as tuas palavras. Ampara-nos, a fim de que venhamos a traduzi-las em trabalho no serviço aos nossos semelhantes. Senhor Jesus, legaste-nos o amor uns aos outros, por legenda da própria felicidade. Guia-nos à prática dessa lição bendita, de maneira a que o nosso dia a dia se faça caminho de fraternidade e luz. Que assim seja. Graças a Deus. Desejo também a todos os irmãos um Natal de muita paz, muita tranquilidade, né? Ano novo assim, cheio de perspectivas boas na nossa caminhada evolutiva, porque o Mestre jamais nos deixa sozinhos, jamais nos desampara. Que desejo a todos. A senhora está com o microfone fechado. A gente sempre fecha para não interferir, né? Mas desejo um Natal de muita paz, muita tranquilidade para todos, né? Uma primavera de regeneração que está mais próxima, né, do que nunca para todos nós. E Jesus vive, que a gente possa exaltá-lo e trabalhar sempre para ele. Se a gente não puder transformar muitas pessoas, mas que a gente se transforme. E nisso a gente já tem uma grande cooperação, né, nessa caminhada de todos nós. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, que Deus te ampare, Edmar, né, na sua recuperação aqui, vibramos aqui também, na sua recuperação, e até 2023, né, porque agora a gente só se encontra em 2023. Um grande abraço a todos. Doutor José Henrique, um beijo no seu coração novamente. Obrigada por tudo. Boa noite a todos. Um Feliz Natal. Boa noite a todos e um Feliz Natal a todos. Igualmente. Natal de paz e luz a todos. A todos nós, graças a Deus. Assim seja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Um Natal de muita paz, muita tranquilidade, um ano novo também, um 2023 com muita saúde para todos nós, e que possamos sempre estar juntos nessa maravilhosa sexta-feira, quarta sexta-feira do mês, que tanto nos faz assim crescer e ter mais ânimo e força na vida, né? Através dessas lições do nosso Cristo.
Obrigada, doutor Rubinho, por tudo que tem feito por nós, por essas sextas-feiras maravilhosas que o senhor nos oferece. Fique... Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a ti, tá? E a todos vocês. Muita paz. Obrigado.